Um vídeo, acho que vocês devem ter gostado. Ele é um vídeo, é uma ironia, uma brincadeira, tratando como que uma pessoa que passa por tantas dificuldades na vida pode continuar motivado, pode continuar animado e impulsionado. Mais uma vez, é porque isso vem de cada um de nós, né? Essa força interior, cada um tem que ter, independente das variáveis externas. Vocês acham que, então, concluindo, que ele estava motivado, o Joseph Klimber? Vocês acham que ele é empreendedor? É um tanto quanto empreendedor, né? Porque ele fez de um limão uma limonada. Ele fez de cada uma das dificuldades que ele passou, ele conseguiu transformar aquilo em algo positivo. Então, ele é um empreendedor nato. Eu sugiro aqui também um vídeo que vai estar disponível para vocês no ambiente virtual, que é um vídeo do Globo Repórter, Trabalhar com Prazer é um sonho ou pode ser uma realidade? É um vídeo de aproximadamente 40 minutos que vocês podem assistir depois, que fala sobre empreendedores de diversas áreas, pessoas que fizeram escolhas profissionais e que decidiram, muitos, abrir mão de carreiras muito bem-sucedidas, mas que queriam mais do que uma carreira bem-sucedida, eles queriam ser felizes profissionalmente e que por isso optaram por empreender em diferentes áreas. Então vamos seguir agora para os fundamentos do empreendedorismo. Vamos ver aqui agora sobre o conceito de empreendedorismo. Num resumo, o empreendedorismo, num geral, é quando você consegue pegar uma ideia e essa ideia ela tem que ser tão inovadora ao ponto de gerar algo produtivo, algo positivo. Essa ideia ela pode ser tida dentro da empresa onde você já trabalha ou você pode ter essa ideia de um novo negócio. E pode ter também o empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo social, que a gente vai ver lá na frente, que é quando você empreende socialmente. Mas vamos ao conceito. O empreendedorismo é uma tradução da palavra entrepreneurship, que é uma palavra da língua inglesa. Pode se apresentar de várias formas. Além da geração de autoemprego, quando você é dono do seu próprio negócio, podemos citar aquele empregado que introduz uma inovação na organização em que trabalha, criando valores adicionais como, por exemplo, novas formas de desenvolver um produto ou executar um processo, as políticas governamentais para um setor público, enfim, existem várias formas de manifestação. Segundo Dolabella, 2008, o empreendedorismo é um fenômeno cultural, fruto de habilidades, práticas e valores das pessoas. Implica numa forma de ser, uma concepção de mundo e uma forma de se relacionar. Empreender é arriscar, ir além do tradicional, fazer coisas que os outros não fazem. O empreendimento é o negócio em si e o empreendedor é o grande responsável pelo empreendimento. É aquele indivíduo inovador, capaz de visualizar uma realização futura e que, por isso, junta esforços humanos e financeiros para alcançá-la. Vocês podem ver um pouco mais sobre o conceito de empreendedorismo e muito do que nós vamos tratar aqui para frente na apostila também de empreendedorismo que está disponibilizada para vocês no ambiente virtual. Então, os tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo corporativo, que é o intraempreendedorismo, tem o empreendedorismo social e tem o empreendedorismo de startup ou de negócios. Nós vamos falar sobre os três em particular a partir de agora. O empreendedorismo corporativo, conhecido também como intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno, é quando o empregado é empreendedor. Ele é um indivíduo que promove ou inspira a inovação dentro de uma organização existente. O esforço empreendedor pode resultar em mudanças significativas no negócio ou até mesmo na estrutura administrativa. Aí eu coloquei aqui fábrica de ideias, coloquei aqui um executivo pensando, né, na árvore e tal, para dar a entender o seguinte: já existem várias empresas que compram as ideias dos funcionários, as empresas mais inovadoras, né, de vanguarda. As empresas já entenderam que, assim como é importante você ouvir o cliente externo, que é o cliente que compra, que demanda o seu produto, e é por isso que as pesquisas de satisfação são cada vez mais importantes, você ouvir o seu cliente interno,
ou seja, o seu funcionário é tão importante quanto. Porque esse funcionário, ele está tão envolvido com a rotina e às vezes ele faz interface com atores tão diferentes, né, e tão importantes dentro daquela administração, daquela empresa, que ele consegue sim ter ideias novas, inovadoras, ideias que vão dar resultados tão produtivos e às vezes tão rápidos, e às vezes ideias tão simples e que encurtam processos. Então, escutar o funcionário, dar a ele essa oportunidade, traz resultados muito positivos. Então, as empresas, algumas chamam até de fábrica de ideias, algumas redes hoteleiras, como o Grupo Accor, por exemplo, acho que tem uma fábrica de ideias também, que eles compram a sua ideia. Se a sua ideia for muito boa e, de fato, ela gerar um resultado para a empresa, você ganha benefícios com aquilo, além do resultado da ideia propriamente dita. Então, ouvir o funcionário, a empresa dar essa oportunidade é muito importante. E você provavelmente, se já é um empreendedor corporativo, de repente nem sabe. Você pode ter tido ideias nas suas empresas, ideias rotineiras, coisas que no dia a dia você... vamos fazer desse jeito ao invés de fazer daquele? Esse processo aqui, ao invés de a gente fazer do jeito A, vamos fazer do jeito B? E de repente o jeito B foi assim, super inovador, trouxe resultados maravilhosos. E você na época não sabia que você já estava empreendendo corporativamente. Isso acontece, isso é rotineiro e isso é muito produtivo. As empresas que têm esse tipo de talento dentro do seu corpo, né, de funcionários, esse tipo de capital intelectual, devem fazer o máximo possível para reter essas pessoas, porque são talentos, são pessoas que contribuem muito e que às vezes até geram economias para a empresa. Né? Pessoas que às vezes, ao invés de usar essa máquina, por exemplo, que já está obsoleta, a gente podia comprar outra máquina e essa outra máquina vai produzir muito mais e gastar muito menos. E às vezes o dono nem estava se atentando para isso. E essa ideia vai gerar uma economia de 20%, 30% de repente para a empresa. Então, por isso que é importante, essa comunicação dentro da empresa ela é muito válida. E esse é o empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo social, ele é formado pelas relações entre comunidade, governo e setor privado, através de parcerias estabelecidas com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas, gerando benefícios diretos e indiretos. Empreender socialmente nada mais é do que, por exemplo, quando a gente faz uma campanha do agasalho. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos como Natal Solidário, né? Natal Sem Fome, quando fazem a arrecadação de alimentos, aqui também a campanha do agasalho, vamos unir forças e tal. Essas campanhas em prol de um bem comum da sociedade, em que várias pessoas contribuem para gerar esse benefício para a comunidade no geral, isso é empreender socialmente. Você pega uma ideia, né? A ideia qual é? Vamos ajudar as pessoas que estão com frio, vamos coletar agasalhos, por exemplo, pessoas que de repente agasalhos mais velhos, que as pessoas não usam, que estão encostados, essas pessoas de repente podem doar esses agasalhos para quem verdadeiramente precisa. Então você pegou essa ideia, você produziu um resultado positivo e esse resultado positivo foi para a comunidade, ou seja, você empreendeu socialmente. E tem também o empreendedorismo de negócios, né? Que aí é quando você realmente pega aquela ideia e gera um negócio produtivo, um negócio que tem resultados. Então, aqui a definição está focada na criação de novos negócios e para a implementação de um novo negócio existem vários desafios a serem enfrentados. Conquistar uma clientela, enfrentar concorrentes, oferecer produtos ou serviços com diferenciais competitivos. Aqui eu coloquei a foto do Brownie do Luiz, eu trouxe também mais um vídeo que vocês vão poder assistir sobre a história desse rapaz, Luiz está aqui, que ele criou um brownie, inicialmente na faculdade, vocês vão ver a história dele no vídeo. Ele vendia esse brownie para os colegas de faculdade, para quem frequentava, professores, fazia isso dentro de casa. E o negócio deu tão certo, a demanda foi tão grande que a coisa virou um negócio sério. O que era uma fonte de dinheiro, uma fonte de recurso, um incremento no orçamento dele no período de faculdade, virou um negócio muito sério. Então vejam bem, ele teve uma ideia bacana, inovadora, porque era um brownie
que até então, lógico, a gente comia brownie de sobremesa e tal, mas ele botou o brownie num pacotinho, levou esse brownie para dentro da faculdade, um produto que até então não tinha, e atendeu a demanda, né? As pessoas que de repente querem um docinho entre uma aula e outra e tudo mais, e aquilo se proliferou, e aquilo, uma receita diferente, o sabor é muito bom, eu já tive a oportunidade de experimentar, e hoje ele vende em várias lojas no Rio de Janeiro, além de ter lojas próprias, e cresceu demais. O faturamento dele tá absurdo, então assista um vídeo. A fase é boa. 12 funcionários no espaço de 20 metros quadrados. Mal dá para gravar entrevista. Melhor botar essa cadeira para fora? Melhor, não cabe, né? Mas dá para fazer brownie virar dinheiro. Cara, o último mês a gente faturou 100 mil. Previsão para esse ano? 1 milhão. Em um mês já foram vendidas 20 mil unidades do brownie e 4 mil latas como essa, com a casquinha que sobrava depois que os brownies eram cortados. No início era uma maneira de evitar desperdício, mas deu tão certo que uma nova forma foi comprada, só para produzir as casquinhas em escala industrial. A gente chegou com a latinha de casquinha e virou um amigo nosso e falou: caraca, esse é o veneno da lata. Aí acabou ficando e depois a gente não tinha mais como mudar. É uma referência às 20 mil latas de maconha que foram arremessadas ao mar em 1987 por tripulantes de um navio panamenho. A droga veio parar no litoral brasileiro, sobretudo na costa do Rio, e ficou conhecida como o veneno da lata. O brownie do Luiz, dizem, vicia. Para alcançar esse estágio, Luiz, de 23 anos, dono do brownie que leva o seu nome, deu o primeiro passo... No colégio mesmo, quando eu comecei a vender, porque eu levava como lanche. Aí teve um dia que o pessoal me pedia, os amigos meus brigaram, no dia seguinte eu já levei para vender. Entendeu? Acho que esse é um dia que foi muito significativo, né? Porque foi ali realmente que foi o primeiro start. A produção era literalmente caseira, ainda um hobby de adolescente. A ficha de que tinha virado um negócio demorou a cair. Foi o dia que eu saí de casa para sublocar uma fábrica. Porque em casa eu não tinha aluguel, em casa a gente tinha uma pessoa trabalhando só, e quando a gente teve que se mudar para outra fábrica, a gente já teve um custo inicial alto. Porque você tem o aluguel da fábrica, a gente teve que contratar mais uma pessoa. Então os custos já ficaram mais altos, a gente começava o mês negativo, né? Porque você tem que pagar. Então essa mudança também foi uma coisa... Aí tem uma coisa que minha mãe sempre fala, minha mãe fala: Luiz, cria o problema, depois você vê como você vai resolver isso. O microempreendedor individual, ele de certa forma veio a incentivar a formalização dos negócios informais que estavam por aí. E eles estando formalizados, eles ganham uma característica de empresa. São reconhecidos por fornecedores como empresas, por bancos como empresas, tem alguns benefícios, como por exemplo a aposentadoria, a licença maternidade. Então isso favoreceu que aumentasse o número de empresas. Microempreendedor individual é o que fatura em um ano até R$60 mil. Ele fica isento dos tributos federais, mas paga todo mês um valor fixo, na casa dos R$30, que varia de acordo com o setor em que atua. Já o microempresário é aquele que fatura num ano entre R$60 mil e R$360 mil, pagando um percentual tributário proporcional ao faturamento. É o caso do Luiz, do brownie, que viu o volume de produção disparar e aí pulou de categoria. Mês passado a gente produziu 3 toneladas de brownie, 2,8 toneladas de brownie mais especificamente. E esse mês, hoje é dia 15, a gente já produziu mais de 3 toneladas. Então esse mês provavelmente vai dobrar o mês passado. Antes, a produção não chegava nem a 1 tonelada mês. Realmente, com a produção atual, é praticamente significante quanto a gente produzia antes de se mudar para essa fábrica. A pequena fábrica escritório, onde não se fica nem em pé, não dá mais vazão. Mas já tem uma nova a caminho, 10 vezes maior. O Rio Comprido, agora que a gente está se mudando, tem 200 metros quadrados. A gente vai ter que contratar pelo menos mais umas, nesse primeiro momento, pelo menos mais umas 5 pessoas, 5, 6 pessoas. E só em se mudar, sem comprar nenhum outro tipo de equipamento, a gente já triplica a produção praticamente, porque a gente consegue separar as áreas. A gente consegue ter uma área de produção e uma área de embalagem. Aqui, como só tem um espaço, a gente tem que dividir as tarefas.
sem espaço para produzir, Luiz está deixando de ganhar dinheiro. Nessa loja chique, na zona sul do Rio de Janeiro, as remessas de brownie são entregues 3 vezes por semana. A gente tem público e venda para todo dia. Acaba? Acaba. Por exemplo, a gente recebe quinta ou sexta, tá? Para abastecer o fim de semana. Depois eu só vou ter uma entrega numa terça. Normalmente na segunda eu fico sem. E na terça também, porque aí a gente pede para ele entregar cedo, mas aí ele não consegue entregar cedo. Ele chega no fim do dia. Então eu fico 2 dias sem venda. Não se pode perder a essência, mas não dá para descuidar do planejamento, pensar na estrutura. Um erro comum em negócios iniciantes. E um dos motivos que fazem com que 30% das empresas fechem antes de completar 2 anos. O pequeno empreendedor, ele está envolvido na rotina de todo o negócio. Então ele compra, ele vende, ele admite, ele demite, ele limpa. E ele precisa encontrar um momento de olhar as finanças, de olhar os processos, mas como um todo. Na grande maioria vem familiares para ajudar nos negócios e às vezes até funcionários. E nem sempre essas pessoas estão imbuídas do mesmo sonho, com a mesma intensidade que ele. Então ele precisa fazer com que essas pessoas se sintam participativas. E o terceiro ponto, também muito importante, é o olhar de mercado. No momento inicial, o poder de barganha, na grande maioria das vezes, está com o fornecedor. Então, para quem está começando, ele não tem prazo para pagamento, tem que pagar à vista, tem uma compra mínima. Então, ele precisa se relacionar bem com esse fornecedor, ver outros. E colocar conhecidos em cargos importantes do negócio. Luiz fez isso. Vânia era empregada doméstica da mãe dele. No início, eu fiquei meio na dúvida, porque eu estava tentando preservar o meu emprego, né? Eu ia ter 2, no caso, fazendo brownie, trabalhando para o Luiz e para a mãe dele. Mas aí, com o passar do tempo, ele me convenceu e eu fui... Passou a ficar mais com brownie do que... Mais com brownie, assim, comprei a briga do brownie. O esforço compensou. Vânia agora já é uma das sócias da empresa, junto com o marido. É um enorme risco, porque você pode estar confundindo o perfil pessoal com o perfil profissional. Você pode até ter essas pessoas te ajudando, mas você precisa qualificá-los para aquela atividade que eles estão exercendo. O futuro do brownie do Luiz são as lojas próprias, provavelmente no modelo de franquia. E com produtos para um público mais abrangente, com poder aquisitivo maior. O nosso público-alvo, a gente abrange muita gente, né? É quem gosta de doce, praticamente. Então a gente pode pegar um nicho de mercado. Hoje em dia a gente atua num nicho bem jovem. A gente vende mais para pessoas entre 13 e 25 anos. A gente está com uma faixa de adolescente agora muito boa também. Mas a gente não pega um público de 25 a 50, a gente já não pega muito. Pega um ou outro, mas nada que represente algo significativo na venda. Aí é só a gente trabalhar, ou outros produtos mesmo, uma coisa mais orgânica, um negócio mais prime. Mas antes de pensar nisso, Luiz precisa cumprir uma missão. De quem é a receita? Cara, a receita é de uma amigona minha de infância que tá comigo sempre. Mas cadê ela? Ela é sócia, não? Ela não é sócia. A gente fez um trato. Deve um dinheirinho a ela. Né? Na verdade, eu devo um elefante pra ela. Ela é viciada em elefante, tem uma tatuagem de elefante. Falou, Luiz, quando você ficar milionário, eu vou querer um elefante. Pô, boa sorte, cara. Aí eu tô nessa dívida com ela, mas tô pensando em ir pra Índia ano que vem pra procurar o elefante dela. Que é uma dívida que eu tenho que pagar, né? Não tem como. Agora nós vamos falar ainda sobre empreendedor de negócios, empreendedorismo de negócios. Eu trouxe um exemplo que me é muito pessoal, que são inclusive amigos meus, do empreendedorismo na área de hotelaria, que a gente tem um vídeo também que vocês vão assistir, no Rio de Janeiro. A gente normalmente pensa que empreender, eu tenho que vir de uma família de empreendedores, né? Eu tenho que ter muito dinheiro para empreender. A gente acha que a gente tem que ter um pontapé inicial. E de fato, você tem que ter um pontapé inicial. E um dos primeiros pontapés iniciais tem que ser a sua coragem, né? O tal do perfil de empreendedor que a gente estava falando já, né?
da motivação, de você se sentir apto a sair da zona de conforto e arriscar ir além. E esses meninos, eles arriscaram, eles foram além. A coragem, acho que eles se ajudaram. A coragem foi em um e no outro. Então, enquanto amigos que já eram, não eram da área de turismo, não são da área de hotelaria, eles, na verdade, o que a mim é conhecido, ele é da área de economia, mas foi pensando numa maneira de empreender na cidade do Rio de Janeiro e montando um plano de negócios que eles viram que aquele empreendimento era mais viável do que eles pensavam. Quando eu falo em viável, não é só porque existe uma demanda, que legal, a ideia é super bacana, mas o negócio ele tem que ser sustentável também. Você tem que saber que será possível montar aquele negócio e que será possível manter aquele negócio. E além de manter, que você vai ter retorno com aquilo. E eles chegaram a essa conclusão. E eles chegaram a essa conclusão num momento muito oportuno, que foi um pouco antes da Copa do Mundo. Então, eles montaram um hostel no Rio de Janeiro, que é um meio de hospedagem diferenciado, que é um hotel mais de um baixo custo, mas o hostel ele já vem com um conceito melhorado do que nós pensávamos que era albergue, porque antigamente as pessoas falavam, albergue é um lugar barato, mas também sem conforto, desconfortável, ruim, né? Assim, você vai ficar lá, é meio sujo. Então as pessoas tinham essa ideia equivocada do que é albergue. Não que não existisse nesse formato, mas hoje o hostel mudou muito, teve uma inovação no conceito de hostel. E eles vieram com essa proposta com o Lapa Hostel, então vamos assistir agora o vídeo deles. E por último, antes de assistir o vídeo deles, eu não poderia deixar de falar também sobre um outro vídeo que vocês vão assistir também, que é sobre o intraempreendedorismo, né? Sobre o empreendedorismo corporativo, que a gente já falou antes, mas que a gente não tinha assistido. Então assistam agora os dois vídeos, de intraempreendedorismo corporativo e sobre o empreendedorismo de negócios, falando sobre o Lapa Hostel. A gente vai agora falar da coluna Sua Carreira. Isso porque você já ouviu falar em intraempreendedorismo? Essa é uma prática que muitas empresas estão adotando para estimular nos funcionários a chamada cultura empreendedora. A grande sacada é valorizar propostas inovadoras de cada um para serem aproveitadas dentro de casa. Cada funcionário é um universo de ideias. De olho neste tesouro, essa empresa de consultoria criou um programa para incentivar a implementação das melhores sugestões. Nesse programa, o que a gente quer fazer, a gente quer permitir que as pessoas tenham a sensação genuína de que elas são donas da companhia. E o programa e o projeto que elas vão implementar depende unicamente delas. Há 4 anos, 150 funcionários com alto potencial de realização já passaram pelo programa. Eles têm autonomia para fazer contato com outras áreas e colocar em prática as mudanças necessárias. O que vai estimular as pessoas a crescerem na carreira e o que vai atrair pessoas de fora, sobretudo os mais jovens hoje em dia, é saber que uma ideia bem gerida, bem executada, foi implementada e aí a pessoa consegue ver o fruto do trabalho dela. Os grupos escolhidos para fazer parte do programa têm cerca de 40 pessoas de diversas áreas e países da América Latina. Por isso, as reuniões acontecem numa sala como essa daqui. Hoje, por exemplo, tem gente participando da Argentina, do Chile, da Colômbia. Esses encontros virtuais acontecem uma vez por mês, durante um ano, que é justamente o tempo que o grupo tem para desenhar uma metodologia que deverá ser aprovada pela diretoria e depois testada num piloto antes de ser adotada como uma prática oficial da empresa. A gerente de recursos humanos, Laura Rezende, participou do projeto no ano passado. O grupo dela tinha o desafio de motivar os funcionários, mostrando a eles que a empresa também poderia ser um espaço para realização pessoal. A gente pegou o projeto que a gente desenvolveu, levou para um processo seletivo que a gente fez em Belo Horizonte, colocou toda a metodologia, todo o nosso plano de comunicação em prática nesse processo seletivo e a gente teve um aumento de 40% no número de candidatos que se interessou pela organização. Um projeto muito simples, dar uma solução para um problema que a gente sempre teve na organização, é super gratificante.
E para falar sobre como funciona essa cultura empreendedora dentro das empresas, a gente recebe aqui no estúdio a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Abimurati. Boa noite, bem-vinda ao Conta Corrente. Obrigada. Maíra, para a gente fazer um resumo, para entender direito, o que é esse intraempreendedorismo e para quem ele é voltado? Bom, intraempreendedorismo são programas ou uma filosofia, uma cultura que acredita em desenvolver ideias que venham do time, que venham então dos funcionários. Isso pode acontecer desde uma mudança de processos, como é o caso da matéria, então pega-se um jeito que as coisas são feitas e se propõe um jeito novo de fazer. E chega no limite, às vezes, de empresas como Buscapé, empresa de tecnologia, por exemplo, que inclusive tem um programa chamado Sua Ideia Vale $1 milhão. Então eles investem dinheiro numa ideia de um funcionário que pode virar uma empresa no futuro. Então tem 1000 modalidades diferentes, mas a ideia qual é, Doni? É pegar funcionários que são criativos, que querem empreender, querem ter o desejo, sentir, né, o gostinho de ter o seu próprio negócio e fazer isso acontecer dentro de uma empresa que já existe. E isso é novidade aqui no Brasil e no resto do mundo? É algo novo que as empresas agora estão aprendendo a colocar dentro de casa? Não é algo necessariamente novo na prática. O que aconteceu foi que isso foi formalizado em alguns projetos, enfim, programas formais, como mostra a matéria. Agora, gente que tem ideia, gente que inova, gente que traz a criatividade para o trabalho, é uma coisa desejada no mundo inteiro há muito tempo. E como saber, como eu posso saber, como quem está em casa pode saber também, se a empresa onde a gente trabalha é propensa, aberta e receptiva para esse tipo de atitude empreendedora? Tá. Primeiro, se ela tem um programa formal, é uma ótima notícia. Se ela não tem, e muitas vezes empresas que são abertas para a inovação e para esse espírito intraempreendedor não têm um programa formal, mas toda vez que um funcionário traz uma ideia, essa ideia é ouvida, né? Não só ouvida, que legal, boa ideia, mas os gestores fazem alguma coisa com isso, ou seja, transformam num projeto, usam essa ideia de alguma forma. E aí acaba retendo, logicamente, pessoas que têm um monte de coisas para dizer, um monte de ideias para contribuir, mas querem fazer parte de uma grande empresa. E qual é a vantagem disso para o funcionário? Ele consegue ter aumento, acelerar a carreira em função dessas propostas empreendedoras? Normalmente sim. O que acaba acontecendo é que ele fica com uma visibilidade maior, como a matéria mostrou, funcionários ali, né, do dia a dia, mostrando, apresentando ideias para a diretoria da empresa. Então a visibilidade do funcionário certamente aumenta. Algumas empresas, como eu falei, premiam isso com um dinheiro para esse funcionário transformar essa ideia em realidade. E outras colocam isso como metas em bônus no final do ano, enfim. Então tem muitos jeitos de remunerar e de recompensar esse comportamento. E pelos casos que você analisa, que você conhece, esse tipo de atitude ou de iniciativa por parte da empresa, essa abertura, é suficiente para dar vazão no funcionário àquele sonho empreendedor que ele tem? De parte do sonho empreendedor, sim. Que é o quê? Eu tenho uma ideia e eu ver essa ideia virando verdade, virando uma prática, um processo, um produto, né? Essa parte do sonho empreendedor, sim. O que não contempla numa iniciativa como essa? Primeiro, a satisfação de ser dono do seu nariz, que muitas vezes o empreendedor tem. A remuneração não necessariamente é a mesma de uma empresa já muito bem sucedida, né? De alguém que empreende e tem sucesso. Agora, certamente o risco é muito menor, porque você está empreendendo com recursos que não são seus, são recursos da própria empresa, né? Maíra, a gente vai continuar essa conversa. Legal. Conta Corrente está de volta hoje falando sobre sua carreira e a possibilidade do intraempreendedorismo. Esse desejo de empreender sem abrir mão da segurança de um emprego está bastante presente entre os trabalhadores, independente do cargo, função ou momento da carreira. Uma pesquisa da DMRH mostra que metade dos jovens deseja empreender. Vamos dar uma olhada nesses dados então. Pesquisa da DMRH e da Companhia de Talentos. Está aqui, 50% dos jovens pretendem empreender. Mas se você acha que esse é um anseio comum apenas no começo da carreira, está enganado. O número é ainda maior entre os executivos, sejam eles gerentes, diretores ou presidentes. A proporção dos que têm aquele espírito empreendedor chega a 60%. Mas como as empresas identificam esse funcionário chamado de funcionário intraempreendedor? As características passam pelo inconformismo natural e também por uma capacidade de inovar e buscar novas oportunidades para a empresa. A pessoa também precisa ter conhecimento sobre os negócios da companhia. Não adianta sugerir uma inovação que não é viável ou que não tem nada a ver com a área de atuação. E por fim, são eles os funcionários que movimentam a criação de novas ideias dentro da empresa, mesmo que de forma indireta. Vamos voltar a conversar com a Maíra Abimurati. Maíra, intraempreendedorismo, ele é mais indicado em algum momento específico da carreira?
Não, ele é indicado em todos os momentos da carreira. O ponto é, como você acabou de dizer, é importante ter algum conhecimento do negócio para conseguir inovar e trazer ideias que sejam viáveis. Então é natural que uma pessoa em início de carreira, um estagiário, alguém que acabou de chegar, tenham menos informações e acabam propondo talvez ideias não tão aderentes ao negócio. Mas se ele consegue de fato trazer uma ideia que seja interessante, qualquer momento é válido. Quem tem a ideia na cabeça, como fazer a proposta? Normalmente, buscar, em primeiro lugar, eu acho que o chefe do negócio, ou seja, a pessoa que cuida daquele negócio, daquela área, daquele departamento, porque é ele que vai poder avaliar se aquela ideia é viável ou não. E aí, enfim, tentar apresentar isso da forma já mais organizada possível. Ou seja, chegar para ele e falar, olha, eu tenho uma ideia, não adianta muito, né? Olha, eu tenho uma ideia, a minha ideia é essa, a viabilidade é essa aqui, o que eu acho que pode acontecer, enfim, trazer a ideia já um pouco mais estruturada sempre funciona melhor. E como fica a questão da hierarquia? Se o funcionário tem, por exemplo, uma ideia que vai além da alçada dele, como resolver esse conflito entre ele e o chefe? Ele pode propor mesmo assim, não propõe, avisa primeiro o chefe? A boa educação, a etiqueta corporativa manda que sim, né? Primeiro passar pelo chefe direto, contar, olha, estou com vontade de apresentar esse projeto e como você sugere que eu deva fazer isso. Agora, se o chefe dizer não apresenta para ninguém, aí eu acho que ele deve insistir e procurar o chefe do chefe, né? Para tentar apresentar a ideia, porque a pior coisa é a gente ter uma vontade de contribuir e não poder, né? Isso não é bom para ninguém. A gente falou no bloco anterior da vantagem disso para o funcionário. Para a empresa, é interessante adotar esse modelo, abrir espaço para esse intraempreendedorismo, mesmo em empresas pequenas? Certamente, porque o funcionário que está na ponta, que está no dia a dia fazendo ali, trabalhando no negócio, é que sabe, consegue identificar oportunidades de coisas que podem ser feitas de uma forma melhor ou novas oportunidades de negócio, de produtos e de serviços. Então, eu não vejo nenhuma desvantagem para a empresa. A única coisa que ela tem que pensar bem antes de implementar essa ação, um projeto como esse, é de fato aproveitar as ideias das pessoas. Porque senão, cria-se, né, essa oportunidade e aí a empresa ouve um monte de ideias e não faz nada com elas, as pessoas vão perder credibilidade e deixar de contribuir. Gera frustração também, né? Sem dúvida. Agora, o que a empresa pode aprender e gerar de receita mesmo, né, gerar de faturamento com um negócio como esse, é muito interessante. E agora é hora de tirar as suas dúvidas. A Maíra vai responder as questões que chegaram à nossa central de atendimento ao telespectador. Vamos dar uma olhada. Quem mandou a primeira foi o Luiz Antônio Correia Lima. Ele diz o seguinte: atualmente curso a Faculdade de Comércio Exterior e estou no último ano prestes a me formar. Há um ano consegui estágio na área financeira. Vejo muito pouco sobre comércio exterior. No ano que vem, queria explorar o mercado para o profissional da minha área. Falo inglês fluente. Queria uma opinião de como posso entrar nesse mercado e quais são as perspectivas para o profissional de comércio exterior. Maíra, o que você disse para o Luiz Antônio? Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Primeiro, Doni, eu não sei em que área da área financeira ele está, porque a área financeira é enorme, né? De verdade, se ele tiver no contas a pagar e receber, realmente está muito distante de comércio exterior. Agora, tem áreas, sim, dentro de uma área financeira que tem mais afinidade com essa área. Então, a primeira coisa é tentar uma movimentação dentro da empresa que ele está, se tem alguma área dentro de finanças que esteja mais próximo de comércio exterior. A outra pergunta óbvia, mas que talvez seja importante se fazer é: essa empresa troca produtos e serviços com empresas fora do Brasil, porque senão é lógico que a área de comércio exterior vai ser muito menor. E agora é difícil falar que essa área não vai ter futuro, lógico que vai, né? Cada vez as empresas ficando mais globais, com atuação mais global. O que talvez pode ser é que as vagas não chamam vaga para analista de comércio exterior. Essa vaga pode estar na área de vendas, por exemplo, onde alguém está lá na área comercial com uma atuação internacional, ou como ele mesmo já está dentro da própria área de finanças. Então, a minha sugestão para ele é procurar empresas que tenham um forte comércio com empresas internacionais e procurar por outros cargos a não ser analista de comércio exterior para achar onde é que essa oportunidade está escondida. Maíra, obrigado. E você em casa também pode falar com Conta Corrente. Como anda a sua carreira? Qual é seu próximo passo? Tem alguma dúvida sobre o mercado de trabalho? Ou então sobre investimentos, empreendedorismo? Manda sua pergunta para cá. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. O número 4002-2884, o custo é de uma ligação local. Ou você também pode falar com a gente pela internet no endereço falecoaglobonews.com.br. E a sua dúvida, a sua pergunta pode ser respondida aqui no estúdio ao vivo pelos nossos especialistas. Conta Corrente fica por aqui. Maíra Bilmurad, obrigado pela presença. Obrigada, Doni. Meu nome é Éder, tenho 30 anos, formado em publicidade, especialização no mercado financeiro.
carioca. Eu sou o Leandro Bezerra, tenho 30 anos, sou carioca também e sou economista. Nós somos donos de um albergue na Lapa. A ideia surgiu porque a gente sempre fez viagens, a gente sempre foi mochileiro, a gente sempre teve essa vontade de empreender, então a gente decidiu combinar a parte do mochileiro com a parte do empreendedor. A Copa do Mundo pra gente, ela foi assim um grande incentivador, deu assim pra gente a coragem para poder iniciar o negócio. E eu acho que para nossa área, a área de turismo, a Copa do Mundo é alguma coisa que vai ter no Brasil que nunca foi vista. O turista que vier aqui e se hospedar num hostel durante a Copa do Mundo, eu acho que ele vai ter uma experiência muito mais assim típica brasileira. Eu acho que ele vai interagir com o povo local, ele vai ver o que o povo brasileiro faz de fato, e o que o povo brasileiro faz de fato está intimamente ligado com o futebol. Muitas pessoas vêm para conhecer as praias e ficam realmente lá na Zona Sul. E elas precisam tomar algum meio de transporte, como ônibus, táxi, alguma coisa para vir para a noite. A gente investiu na ideia ao contrário. A gente entendeu que as pessoas poderiam pegar o meio de transporte para ir para a praia, mas que durante a vida noturna elas poderiam caminhar 5 a 10 minutos e estar lá. Eu acho que o investidor de pequena e média empresa hoje ele deve aproveitar o momento porque o governo está estimulando muito, os grandes investidores estão estimulando muito essa mudança no cenário nacional. Então, se você realmente quer fazer, tem essa vontade de empreender, não há momento melhor. Essa é a hora. Ok, gostaram do vídeo, da história deles? Eu acho a história deles bastante inspiradora. Porque assim como eles, existem vários meninos, não só na Zona Sul, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora, amigos que estão se unindo nessa nova geração, numa geração que já reconhece as suas qualidades, uma geração que estudou bastante, vem estudando bastante e que entendeu que esse capital intelectual que eles têm, eles podem investir em um negócio próprio e não necessariamente investir na empresa outra ou num negócio de alguém. Então eles entenderam isso, começaram a colocar a ideia deles em cima de algo que eles acreditavam, de algo que eles gostavam e hoje eles estão trabalhando com prazer, trabalhando com o que eles acreditam, direcionando os esforços deles para um negócio próprio. Espero que vocês tenham gostado dos 2 vídeos. Encerra aqui a nossa primeira aula. A gente vai fazer agora um intervalo rápido para vocês poderem descansar um pouquinho e a gente já volta para a segunda aula.